1 Samuel capítulo 7, verso 1 diz assim: Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Amém? Depois a gente continua a leitura. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado porque mais uma vez temos a Tua palavra, Senhor, para nos orientar, nos ensinar, nos despertar, nos dirigir, ó Deus, os passos, chamar a nossa atenção, nos advertir. Por isso nós aqui estamos mais uma vez, ó Pai. Fala conosco, toca-nos, oriente-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda semana passada, nas 2 últimas semanas, você que esteve lá com a sua célula, nós trabalhamos um pouco esse texto, ou pelo menos essa caminhada da arca, né? A arca que foi tomada pelos inimigos, e que esses inimigos tinham a arca como um troféu, e na verdade, meus irmãos, a gente sabe da história, né? Tudo que aconteceu e que virou, aspas, uma verdadeira maldição na mão deles, aspas, porque nunca será maldição nada da parte de Deus sobre nós, mas os inimigos do Senhor que se cuidem, os inimigos do Senhor que não brinquem com aquilo que é sagrado. Entretanto, eu tenho que dizer que não é muito diferente para nós. Não brinque com aquilo que é sagrado. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Mas eu vou mudar a palavra não brinque e vou dizer assim: não ignore. Não ignore. Não trate como uma coisa qualquer. E outra coisa quero ainda dizer para vocês, ainda antes de meditar com vocês nesse texto: nunca se afastem do Senhor, da casa dEle, das coisas dEle. Posso repetir? Nunca se afastem do Senhor, da casa dEle e das coisas dEle. Nunca se afaste do Senhor, da casa dEle e das coisas dEle. Porque isto é o grande presente que Ele nos deu. A casa dEle, as coisas dEle. É um presente nas nossas vidas. Mas às vezes, meus irmãos, a gente se acostuma com a presença dEle, com as casa dEle, com as coisas dEle. E as tratamos como se fosse uma coisa comum, e não é. Nós não podemos inverter valores. Meus irmãos, o banco que você está sentado não é santo. As paredes aqui não são santas. Mas você é santo. A presença dEle é santa. E eu preciso cuidar das coisas dEle com zelo. Eu preciso estar próximo das coisas dEle.
Bem, o texto que nós lemos, se vocês prestarão atenção, dando sequência àquilo que a gente já estudou nas semanas anteriores, inclusive os atropelos de Davi, cheio de boas intenções, mas não cuidou com o devido zelo, atenção e cuidado, deu naquela encrenca toda. Quero crer que todos vocês estão me entendendo, não vou ficar aqui repetindo aquilo que a gente estudou semana passada, 2 semanas seguidas. O texto aqui está nos mostrando o período entre a arca já estava em território de Israel, a arca já estava Kiriat Jearim, uma das primeiras cidades de entrada no território de Israel. Mas, porque ela não foi tratada com o devido respeito, como ela não foi tratada, meus irmãos, preste atenção, tomando por base os princípios de Deus, ela acabou ficando lá. Ficaram com medo dela, ficaram apavorados com ela. Não é verdade? Não foi assim? E olha o que o texto que nós estamos aqui tratando começa dizendo, que lá ela ficou 20 anos. 20 anos. Meus irmãos, é muito tempo. Me desculpe, me parece assim, ela foi esquecida. Não, vou ser mais cruel. Ela foi abandonada. 20 anos se passaram. E a arca do Senhor estava lá, na fronteira. Preste atenção. Ela era bênção na casa de Abinadab. E eu nem estou falando na casa de Obed-edom, porque ela primeiro vai para a casa de Abinadab, né? Depois, em meio àquele desespero, que ela vai parar na casa de Obed-edom, não é isso? Mas enfim, meus irmãos, o que eu percebo que o texto nos mostra é que, decorrido este tempo, o povo preste atenção no que eu vou dizer, se prostituiu. Decorrido este tempo, o povo se tornou idólatra. Decorrido esse tempo, o povo se tornou vulnerável aos inimigos. O povo se tornou vulnerável aos inimigos. Nós vamos ler daqui a pouquinho que Israel teve medo dos filisteus. Ficou tremendo de medo. Mas o primeiro texto que eu li, o primeiro trecho que eu li, nos mostra que, então, em algum momento, o povo começou a procurar Samuel e começou a levantar um lamento, levantar um clamor. Olha o que diz o texto. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Verso 2 diz assim, vou ler todo o texto, tá? Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. O povo começou a se lamentar. Mas eu estou dizendo para vocês, esse lamento era em circunstância do que estava acontecendo. Esse lamento não foi porque eles sentiram saudade do Senhor, não, meus irmãos, a gente vai ver isso. Eles não começaram a se lamentar porque sentiram saudade da arca, da presença de Deus. Eles começaram a lamentar-se porque os inimigos já estavam novamente, tá, gente? Novamente à sua espreita. E então eles clamavam e lamentavam. E começaram a se lamentar. Aí, meus irmãos, o que o texto vai me dizer? Olha o que Samuel diz para o povo. Se é de coração que voltais ao Senhor, então, tome algumas providências.
tá? Estão lá eles lamentando. Estão eles lá desesperados, inimigo à porta, filisteus dos lados, filisteus do outro. Começam a se lamentar. Eu lamento, meus irmãos, eu lamento, porque na maioria das vezes nós só recorremos ao Senhor no momento de desespero. Só recorremos ao Senhor no momento da luta, no momento da necessidade, no momento onde o medo bate à nossa porta, a necessidade bate à nossa porta. Ali estavam eles, se lamentando diante do Senhor, porque estavam olhando para o inimigo. Mas nada tinham feito até então, nada tinha feito até então, para mudar a história. Olha o que o profeta diz. Olha o que o profeta diz. É de coração? É verdade esse lamento? Aí ele começa a colocar algumas coisas. Vocês vão olhando o texto, vocês vão ver aí, olha. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Tinha Deus estranho no meio do povo, né? E ele até especifica, Astarotes e Baalins. Eu fui até, meus irmãos, porque claro que eu já vi isso muitas vezes, mas eu sempre esqueço, minha memória é uma beleza, né? Vocês sabem disso, né? Aí eu fui lá olhar, Astarotes, Deus cananeu, culto à fertilidade. Povo de Deus, envolvido com cultos de fertilidade. Deuses estranhos, Baalins, Baal, divindade masculina, que usava sacrifícios pagãos na sua adoração. Tem algo que está fora de lugar aí. O povo está diante do Senhor dizendo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. O teu clamor, o meu clamor, não será ouvido, enquanto nós não tivermos uma atitude que propicie, que possibilite a ação de Deus na sua vida. Às vezes, Deus até está vendo a minha necessidade, e eu estou clamando por misericórdia, e Deus está dizendo, ok, eu quero te abençoar, mas tira esse Deus da tua vida, tira este sacrifício da tua vida, tira esse pecado da tua vida. Deus não vai te abençoar, Deus não vai te visitar, enquanto nós não tivermos uma atitude. Ou seja, eis que estou à porta e bato, não é assim? Se, e somente se, você abrir a porta, ele vai entrar. E abrir a porta quer dizer destranque, porque você trancou a porta para Deus. Destranque, porque foi você quem fechou por dentro e não por fora. E aí, meus irmãos, continuando a leitura do texto, diz assim, olha, ele disse assim, o povo clamava, orai por nós. Ele diz, orarei por vós. Orarei por vós. Vou até ler de novo aqui, deixa eu... Se é de todo o vosso... Verso 3. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. E preparai o coração ao Senhor. E preparai o coração ao Senhor. Primeira condição, né? As primeiras condições. E servi só Ele. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. É a minha atitude que vai abrir a porta para que Deus possa fazer um milagre. É a minha atitude que vai fazer com que Deus possa me livrar das mãos dos inimigos.
ele continua e diz assim, e servia a ele só, e ele vos livrará dos mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Continua. Disse mais Samuel, verso 5 agora, tá? Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Amém? Pare um pouquinho que eu vou ler de novo. Então, eu preciso destacar, e você precisava grifar isso aí, você deveria até ter papel e caneta aí para anotar isso aí. Porque eu quero o mover de Deus, você quer o mover de Deus, eu quero o mover de Deus. Eu quero o mover de Deus na minha vida, eu quero a bênção de Deus, eu quero o livramento, eu quero bênção. Mas olha só, primeiro, tem que ter uma atitude de coração, uma postura de coração. Segundo, eu preciso me congregar. Eu preciso estar no lugar onde o povo de Deus congrega. Congregai-vos em Mispa, e o povo se congregou em Mispa. Daqui a pouco eu falo de Mispa para vocês. Derramaram água perante o Senhor. E eu fui pesquisar, derramaram água? Pois é, meus irmãos, isso era um símbolo de arrependimento. Isso era um símbolo de... pense bem, meus irmãos, em meio ao deserto, que oferta especial seria a água? Era uma oferta ao Senhor. Uma oferta que tinha significado de arrependimento, porque a água fala de purificação, a água fala de limpeza, a água, eu chego em casa e cansado daquele dia, ou suado de tudo que eu enfrentei, a poeira, tudo que eu enfrentei lá fora, o que eu quero fazer? Tomar um banho. Derramar água ao Senhor, diante do Senhor, é dizer, renovar as forças, me tornar limpo. Meus irmãos, é assim na nossa vida, era assim, e era água preciosa. Hoje em dia a gente abre o chuveiro, fica lá meia hora debaixo do chuveiro, eu faço até a barba debaixo do chuveiro, desperdício de água. Imagina no deserto, eles tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Meus irmãos, lembram de Davi? Com os seus valentes? Ai, que vontade, que saudade das águas. Era de Belém, sei lá de onde era. Mas os inimigos estavam ali, à sua espreita. E os seus valentes rompem as linhas do inimigo, atravessam o campo inimigo, descem as águas e trazem água para o rei. Colocaram a vida em risco e trazem água para o rei. E o rei olha aquilo e faz uma desfeita tremenda. Não foi desfeita, foi brincadeira. Ele diz assim, eu não tenho coragem de receber essa água. Eu não mereço o sacrifício de vocês, o risco de vocês. E ele derramou aquela água em libação ao Senhor. Ele ofereceu ao Senhor que o sacrifício que vocês fizeram, eu transfiro. A honra, não. Eu não recebo essa honra. Eu transfiro para o Senhor, Ele derrama aquelas águas. Vocês se lembram que em tabernáculo, tabernáculo tem o dia em que as pessoas vão ao templo para fazer um cerimonial de águas. É tabernáculo? Ou é tabernáculo, né? Tabernáculo. Olha, eu estou contando esses detalhes para chamar a atenção de vocês o seguinte: o povo sabia como agradar ao Senhor.
nunca me diga que você não sabe como agradar ao Senhor. Eu seria um hipócrita se eu dissesse que eu não sei como agradar ao Senhor. Seria um hipócrita se eu dissesse que eu não sabia, mas meus irmãos, o povo sabia como agradar ao Senhor. Se agrada ao Senhor abrindo o coração, rasgando o coração diante dEle. Se agrada ao Senhor congregando com o povo dEle. Se agrada ao Senhor oferecendo a Ele o que de melhor temos. Sim, o povo sabia, e por que não fazia? Nós sabemos por que não fazemos. Mas olha só, aqui eu me empolguei e interrompi aqui. Eles derramaram águas perante o Senhor. Era uma libação. Jejuaram e confessaram pecados. Vou repetir. Abriram o coração, congregaram, ofereceram oferta, derramaram água, jejuaram e confessaram. Eles sabiam o caminho direitinho. Eu vou ler agora um pouquinho mais para vocês. Eu parei no verso 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel. Eles sempre corriam para Samuel, né? Desde Moisés era assim, vocês percebem? O povo esquece e nunca esqueça, meu irmão, que você tem um caminho, tem uma linha direta com Deus. Nunca esqueça disso. Correram para Samuel. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Por isso que eu falei para vocês, que desde o início da história, esse era o motivo. Foi por isso que eles se levantaram e se lamentaram diante do Senhor, porque eles estavam morrendo de medo dos inimigos. E tem que ter medo mesmo. Eu digo para você, se preocupe com o inimigo, porque ele está à sua espreita. Se preocupe mesmo. E clame ao Senhor, mas dê os passos da vitória, coração quebrantado, congregue, oferte, jejue e confesse. Continuando, só achar onde eu estou. 8. Então disseram os filisteus a Samuel: não cesses de orar, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa, entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos, nunca mais vieram ao território de Israel. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Mas eu quero chamar a atenção ainda de uma outra coisa para vocês. Samuel foi um dos sacerdotes que, meu Deus do céu, de nos causar, de nos provocar assim,
verdadeira admiração. Samuel sabia que através de holocaustos devidamente apresentados a Deus, holocaustos dignos, ofertas dignas, o coração de Deus se move. Olha o que ele faz. Ele vai lá e de forma especial, ele vai lá e busca um cordeiro que ainda mamava, puro, completamente puro. Ele oferece a Deus. E olha que coisa tremenda, meus irmãos. Era exatamente durante o sacrifício acontecia, o holocausto acontecia, Deus bradava do céu. Deus bradava do céu e destruía os inimigos. Minha vontade era ficar um pouquinho mais de tempo aqui, mas vamos lá. Vou terminar, não vou muito mais longe não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me diga, onde o povo estava reunido? Em Mispa. Em Mispa. Era só o exército que estava lá? Não, era o povo que estava lá. Quando o povo de Deus se reúne no lugar determinado, no lugar próprio, a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta. Os inimigos batem em retirada. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua, a tua questão, qual o teu, talvez, desespero, qual a tua dúvida, qual o teu temor, mas eu quero te dizer, coloque-se no monte do Senhor. Mispa era um lugar próximo de Hermon, o monte do Senhor. Mispa, eu fui lá olhar Mispa, procurar Mispa. Mispa é um lugar extremamente, é um lugar de decisão. Eu fui lá procurar. Mispa aparece, sabe aonde? Vocês lembram de quando Jacó, se estourando de medo de Esaú? Lembra? Fugindo, ele, a família e todo mundo. Se vocês depois quiserem, olha lá, Êxodo 31. Sabe aonde foi que o encontro deles encontraram? A gente sempre fala do vale de Jaboque, né? Mas aquele lugar era Mispa. E o texto sagrado diz, Mispa, o lugar onde Jacó e Esaú selaram paz. E eu fiquei vendo outros momentos de manifestação do poder de Deus que acontece naquele lugar. Meus irmãos, nós sabemos o lugar onde Deus quer nos encontrar para manifestar a sua glória. Nós não temos Mispa, mas esse lugar aqui onde nós estamos é Mispa. Esse lugar aqui onde nós estamos é o nosso Hermon. Esse lugar aqui é o monte do Senhor, onde Deus quer ver o seu povo reunido, quer ver o seu povo congregando, se humilhando, confessando, se arrependendo, levantando as mãos e clamando. É a partir desse lugar que nós vamos fazer o céu bradar, é a partir desse lugar que nós vamos ver a glória de Deus manifesta, e os nossos inimigos que estão à nossa espreita, sendo derrotados. Meus irmãos, Israel não guerreou propriamente dito. O texto diz que Deus trovejou do céu. Deus trovejou do céu. E o exército inimigo foi desbaratado, fugiu. Israel só teve o trabalho de correr atrás e aniquilá-los. Em nome de Jesus, eu quero terminar essa minha palavra. Eu fiz algumas anotações aqui. Talvez eu já tenha até falado, mas vamos lá. Mispa, torre de vigia.
é o significado lá dos originais. Simboliza vigilância e proteção divina. Sabe uma coisa que o texto termina falando para a gente? Que depois dessa grande vitória, Samuel volta para a casa dele. Mas todo ano, ele passava por essas cidades, até Mispa, ele julgava o povo, abençoava o povo. Todo ano ele fazia esse percurso de cidade em cidade, até Mispa, e então abençoava o povo. E eu quero que você se lembre de uma coisa então hoje. Não de ano em ano, mas o máximo de vezes possível. Tem uma pedra em Mispa, para que o povo não esquecesse. Até aqui? E eu sei que ao longo da sua vida você já colocou algumas pedras em alguns lugares que você recebeu a bênção, o mover, o milagre de Deus. Na minha vida eu consigo olhar para trás e ver as quantas vezes que eu passei por Mispa e olhei aquela pedra e disse: louvado seja Deus. E Deus me abençoou de novo e eu coloquei outra pedra em Mispa. Lá em Mispa não tem só uma pedra. Quando você for lá em Gênesis para ler, você vai ver que Jacó também levantou um altar de pedras em Mispa. Eu sei que você não seria capaz agora de lembrar quantas vezes você já foi abençoado, liberto, livre. Quantas vezes Deus já desbaratou inimigos que se levantaram contra você. Alguns talvez tenham vindo como uma enfermidade, outros talvez tenham vindo como uma necessidade. Quantas vezes Deus já te visitou? Não esqueça, Samuel não deixava o povo esquecer. Todo ano ele percorria e passava em Mispa, e eu acho que ele dizia assim: louvado seja Deus. Agradeça a Deus, louve a Deus, todo dia. Tente lembrar, tente escrever. Tem coisas que eu sei que você não esqueceu, mas não se esqueça de continuar louvando e agradecendo por aquilo que Ele fez por você ontem, por aquilo que Ele fez por você ano passado, por aquilo que Ele fez tantas e tantas vezes por você. Eu quero terminar essa minha palavra dizendo: Deus te espera em Mispa. Deus te espera. Deus quer te ver congregando, porque Ele quer trovejar do céu e derramar sobre nós chuvas de bênção, de vitórias, de libertação e de conquista. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Baixe sua cabeça. E por uns segundos, alguns segundos, tente lembrar daquele momento em que você também disse Ebenezer. Tente lembrar. E se Deus trouxer à sua memória Astarotes e Baalins que estão te fazendo tremer, aproveite agora e diga: Senhor, eu me arrependo. Senhor, tem misericórdia de mim.